Oi, eu sou Mayra Cota, sou advogada, escritora e estou aqui no Universa para falar do meu novo romance, Um Ex-Amigo. Eu não queria construir uma personagem perfeita. Seria muito fácil contar essa história do ponto de vista de uma feminista super coerente, que age em todos os aspectos da sua vida conforme os ensinamentos do feminismo, e um caso de violência sexual muito evidente, vindo de um cara muito horroroso. Isso seria fácil, né? E pouco interessante. Me interessa muito tudo que é complexo. Comecei a trabalhar com direito das mulheres com violência doméstica, né? Eu acho que não tem nada mais complexo do que você amar uma pessoa que te faz muito mal, né? Que é violenta com você, por exemplo. É muito particular, né? E muito, muito própria do lugar da mulher. Diz muito sobre essas complexidades que a gente precisa navegar, de sobreviver, né, nesse mundo que nos odeia estruturalmente. Nós somos construídas socialmente para sermos, assim, objeto de desejo. E aí vem o feminismo e diz que isso é um lugar de opressão. Mas aí eu acho que a gente tem um jeito de lidar, às vezes, com as coisas muito binário, e a gente gosta muito de normas, né? Então a gente troca uma norma pela outra. Quando o feminismo vem e fala, olha, essa objetificação da mulher é um mecanismo de opressão, algumas de nós absorvemos isso na forma de, então a gente não pode ser objetificada de jeito nenhum. E não é isso, né? O feminismo não é um ditar de regras sobre o que a gente pode ou não pode fazer, sobre o que é certo e o que é errado. Ele é um instrumental analítico para a gente produzir sínteses a partir das experiências, a partir do que buscamos, né? A partir do que queremos combater, a partir de uma leitura estrutural, né, das questões. Então, problematizar a objetificação da mulher como um mecanismo de opressão pode levar a gente para diferentes lugares. E esses diferentes lugares, eles vão trazer relações diversas para as mulheres. Não é para pegar isso e traduzir numa norma que signifique, então, não pode ser objetificada. Porque a objetificação, ela faz parte da construção do desejo. Nós conseguirmos ser objetificadas nos nossos termos, de uma forma que seja empoderadora e não opressora, acho que aí a gente começa a entender o que é esse instrumental analítico que o feminismo nos dá para fazer a crítica da objetificação como um mecanismo de opressão. Não é a objetificação em si que é o problema. O problema é que a objetificação da mulher numa sociedade patriarcal oprime a gente. Eu acho que toda escrita traz uma exposição da pessoa que está escrevendo. A escrita, ela é um ato que, por mais que a gente escreva sobre personagens fictícios, é um pouco sempre sobre a gente que a gente está escrevendo em todos esses personagens. Isso eu sempre acreditei muito e faz parte da minha formação política mesmo, né? Eu venho do movimento estudantil, participei, né, de grupos feministas, militantes, já li muita teoria crítica de gênero, faz parte da minha formação mesmo, mas eu não acredito no feminismo liberal, no feminismo que é entendido como um conjunto de regras sobre comportamentos individuais das mulheres. O feminismo é sobre mudanças estruturais, e essas mudanças estruturais, elas precisam acontecer para que a gente possa viver de forma coerente com as ideias feministas. Essas ambivalências que a gente sente, as dificuldades de navegar os relacionamentos, de agir conforme os ensinamentos feministas, elas não vêm de uma falha individual nossa, elas vêm de uma falha estrutural da sociedade, que nos socializa, nos educa de uma maneira que nos impede mesmo de sermos autenticamente feministas em todas as expressões. Eu acho que as falhas individuais dos nossos comportamentos e das nossas práticas são muito mais reflexos das estruturas com as quais a gente tem que negociar diariamente do que falhas individuais dos nossos comportamentos. Então, a ideia do livro é um pouco trazer isso. A gente não vai ter uma revolução feminista apenas se a gente depender das nossas mudanças comportamentais individuais, porque os nossos comportamentos individuais, eles são determinados, claro que não exclusivamente, eu não quero em nenhum momento aqui nos desresponsabilizar pelos nossos comportamentos, pelas nossas práticas, a ideia não é essa, mas a ideia é entender um pouco que a transformação feminista, a revolução feminista, ela vai acontecer a partir do momento que a gente lidar com as estruturas, e não por meio de um apontamento de dedos nas falhas das atitudes individuais de cada uma de nós.
é muito mais importante superar esse medo de será que as pessoas vão achar que eu tenho mesmo um amante, um homem casado? Será que as pessoas vão achar que eu protegi um cara que praticou violência sexual? Em vez disso, para mim, é muito mais interessante que isso esteja posto e uma mulher leia e pense, caramba, eu já estive nessa mesma situação. Isso que me interessa. Quando a gente começa a se identificar nas mesmas posições, nas mesmas situações, a gente começa a entender que o problema não está na gente. O problema não é meramente individual. O problema ele é estrutural. E gerar essa identificação requer a gente falar das questões que são comuns a nós. Eu acho que o livro é um convite a isso, para a gente criar esse espaço de compartilhamento dessas ambivalências, de compartilhamento desses tensionamentos, desses questionamentos que a gente se faz diariamente, para se pensar os caminhos possíveis e de onde vêm esses tensionamentos. O final, ele é muito amarrado nisso, né? Esses tensionamentos, eles acontecem por causa da sociedade em que a gente está vivendo. Então, vamos parar de lidar com as falhas, né, das mulheres como um problema individual delas, como falhas de caráter, e vamos analisar por que é tão difícil a gente navegar por essa sociedade em que a gente vive. Por que é tão difícil a gente responsabilizar um amigo, ainda que seja uma pessoa próxima, por comportamentos que são nefastos às mulheres, que precisam ser chamados a atenção, que precisam ser corrigidos, transformados. Qual